Nelira Vossenhart era apenas uma ômega solitária, tentando sobreviver ao inverno mais cruel que as montanhas geladas já haviam visto. Aos 22 anos, órfã e sem alcateia, negociava ervas e pequenos artefatos para não morrer de fome. Mas naquela manhã de neblina densa, ao encontrar um lobo colossal, preso em uma armadilha antiga, sangrando e à beira da morte, ela tomou a decisão mais terrível de sua vida: vendê-lo a mercadores do sul por moedas de prata. O que Naelira não sabia é que aquele lobo imenso, de pelagem negra atravessada por veios prateados, era Heidrich Wallenhach, o rei alfa soberano de Varköl, e que ao vendê-lo para sobreviver, ela havia selado o destino de ambos em um juramento ancestral que nenhum dos dois poderia desfazer. O vento cortava como lâminas de gelo quando Naelira atravessava a trilha estreita entre os pinheiros cobertos de neve. Seus dedos estavam dormentes dentro das luvas rasgadas e o estômago protestava há 2 dias sem uma refeição decente. A aldeia onde crescera mal tinha comida para os próprios habitantes. Ser ômega significava estar sempre por último na fila de distribuição. Ela murmurou baixinho, um hábito nervoso que a acompanhava desde criança. Só mais 3 ervas, só mais 3, e consigo trocar por pão. O som de um rosnado abafado fez seu coração disparar. Nelira parou imediatamente, os olhos âmbar vasculhando a mata densa. Rosnados significavam perigo, lobos selvagens ou coisa pior. Mas o som se repetiu, desta vez mais fraco, quase uma súplica. Contra todo o instinto de autopreservação, Naelira seguiu o rastro de sangue na neve. Seus passos hesitantes a levaram até uma clareira oculta, onde uma armadilha de ferro antiga, do tipo usado por caçadores de feras raras, prendia algo imenso. Ela engasgou ao ver a criatura, um lobo. Mas não qualquer lobo, era colossal. Maior do que qualquer animal que já vira. A pelagem negra brilhava mesmo sob a luz fraca do inverno, e veios prateados naturais percorriam seu corpo como rios de prata viva. Sangue escorria da pata traseira presa entre os dentes de ferro, manchando a neve ao redor. Os olhos do lobo se ergueram para ela, cinza-gelo, profundos, inteligentes demais para serem apenas animais. Naelira deu um passo para trás, o coração acelerado. Você não é um lobo comum. O animal não rosnou. Apenas a observou com uma intensidade que a fez tremer. Havia algo naquele olhar. Reconhecimento, dor e uma estranha aceitação. Ela sabia o que deveria fazer. Fugir, deixar a fera morrer sozinha. Mas a compaixão, que sempre fora sua maior fraqueza, falou mais alto. Naelira se aproximou devagar, tirando a bolsa de ervas que carregava. Vou tentar ajudar. Não se mexa. Trabalhou rápido, aplicando uma pasta calmante na ferida, enquanto tentava afrouxar a armadilha. O lobo permaneceu imóvel, como se entendesse suas intenções. Mas a armadilha era pesada demais, e a ferida profunda demais. Naelira tentou com todas as forças, puxando o ferro com as mãos já machucadas pelo frio. Seus dedos sangravam, a pele rasgando contra o metal gelado. Mas nada. A armadilha estava cravada na terra congelada, projetada para segurar criaturas muito maiores e mais fortes do que ela. Por favor, sussurrou ela, as lágrimas começando a queimar seus olhos. Por favor, me ajude a te ajudar. O lobo a observava. Aqueles olhos cinza-gelo não piscavam, não acusavam, apenas entendiam. Como se soubesse que ela estava fazendo o possível, como se sentisse a dor dela ao perceber que não era suficiente. Nelira se ajoelhou na neve ao lado dele, a mão tremendo sobre a pelagem macia. Eu não posso deixar você morrer aqui. Eu não consigo. Mas e ela? Uma voz cruel em sua mente sussurrou. Se ficasse ali, tentando mover a armadilha até o anoitecer, ela morreria de frio, sem comida, sem abrigo. O inverno não perdoava ninguém. Especialmente não uma ômega sozinha. Suas próprias palavras ecoaram em sua cabeça. Sobreviver. Ela precisava sobreviver. E ele também. Nelira sentou na neve, a respiração ofegante, o conflito dilacerando seu coração. Você vai morrer aqui se eu não conseguir ajuda. O lobo fechou os olhos lentamente, como se concordasse. Foi então que ela ouviu as vozes.
mercadores, passando pela estrada próxima. Uma ideia terrível nasceu em sua mente. Uma ideia que a fez sentir náusea, mas que era a única saída para ele e para ela. 3 horas depois, Nahelira observava os mercadores do sul carregarem o lobo inconsciente em uma carroça reforçada. As moedas de prata pesavam em sua mão como pedras quentes. Esse animal vai render uma fortuna no mercado de Grimhaven. Peles raras valem ouro, disse o líder do grupo, um homem de barba ruiva e sorriso ganancioso. Nahelira engoliu em seco, a culpa apertando seu peito. Ele estava ferido. Cuidem dele até chegarem lá. O homem deu de ombros. Claro, claro. Obrigado pela mercadoria, Ômega. A carroça partiu, levando o lobo para longe. Nahelira ficou parada na neve, as moedas ainda quentes em sua mão, e as lágrimas finalmente escorrendo. Me perdoe, murmurou para o vento. Eu não tive escolha. O que ela não sabia é que naquele exato momento, a 500 quilômetros ao norte, o oráculo Eldrin Kovarion se levantou bruscamente de seu trono de pedra, os olhos arregalados. O rei Alfa, ele foi vendido. Mirella Tysorn, capitã da Guarda Real, virou-se abruptamente. O quê? Eldrin colocou a mão sobre o bastão entalhado, os símbolos lunares brilhando fracamente. O rei Raedric foi capturado, e uma ômega livre, acabou de selar o destino dele, e o dela. Mirella desembainhou a espada imediatamente. Onde ele está? Indo para o sul. Mas Mirella, Eldrin ergueu a mão, impedindo-a de sair. O vínculo já foi ativado. A profecia começou. A capitã cerrou os dentes. Que profecia? Aqui diz que o verdadeiro reinado do rei Alfa só será completo quando ele for escolhido, não por sangue ou poder, mas por compaixão. E essa ômega acabou de escolher salvá-lo da única forma que podia. Mirella balançou a cabeça, incrédula. Salvá-lo? Ela o vendeu? Exatamente. E agora, os destinos deles estão entrelaçados. Se não o resgatarmos a tempo, o reino cairá. E se ele não aceitar o vínculo, a maldição ancestral se completará. No sul, dentro da carroça em movimento, o lobo imenso abriu os olhos lentamente. Cinza gelo brilhando na escuridão. E pela primeira vez em 31 anos de vida, Raedric Valenrock, rei Alfa de Varkhöl, sentiu algo que nunca esperara sentir. Gratidão. Por uma ômega desconhecida que o vendera para que ambos pudessem sobreviver. Mas também sentiu outra coisa. Algo antigo e poderoso se movendo em seu sangue. O vínculo. E ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. 3 dias se passaram desde que Nahelira vendera o lobo. 3 dias nos quais ela mal conseguiu dormir, atormentada por pesadelos onde aqueles olhos cinza-gelo a observavam com acusação silenciosa. As moedas de prata haviam comprado comida suficiente para 2 semanas, mas o peso da culpa era maior do que qualquer fome. Ela estava no pequeno casebre que chamava de lar, preparando chá de ervas, quando a porta foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. 5 lobos entraram, não em forma humana. Lobos imensos, de pelagem variada, olhos brilhando com autoridade alfa. Nahelira recuou até a parede, o coração disparado. O maior deles, de pelagem ruiva e cicatrizes pelo corpo, transformou-se. Mirella Tysorn surgiu diante dela, a espada ainda embainhada, mas a mão firme sobre o punho. Você é Nahelira Vossenhart? A voz era firme, controlada, mas carregava a ameaça. Nahelira assentiu, incapaz de falar. Onde está o lobo que você vendeu há 3 dias? As pernas de Nahelira fraquejaram. Eu não sabia. Não sabia o quê? Mirella avançou um passo. Que estava vendendo o rei Alfa de Varkhöl, que estava condenando um reino inteiro? O mundo girou ao redor de Nahelira. Rei Alfa. Ela havia vendido o rei Alfa. Eu achei que ele fosse apenas... Ele estava morrendo. Eu não conseguia tirá-lo da armadilha sozinha. Os mercadores iam cuidar dele até venderem a pele dele no mercado negro. Mirella cuspiu as palavras com desprezo. Nahelira sentiu as lágrimas queimarem. Eu precisava sobreviver. Ele também precisava. Foi a única forma. Um segundo lobo se transformou. Eldrin Kovarion surgiu.
sua postura serena contrastando com a tensão de Mirella. Ele ergueu a mão, interrompendo a capitã. Ela diz a verdade, Mirella. Posso sentir. Não havia má intenção, apenas desespero. Desespero não justifica traição, retrucou Mirella, mas recuou ligeiramente. Eldrin se aproximou de Naelira, os olhos escuros estudando-a com intensidade. Você sente algo diferente desde aquele dia? Alguma conexão inexplicável? Naelira piscou, confusa, mas então se lembrou. Os sonhos, a sensação estranha de que algo puxava seu peito em direção ao norte, a inquietação constante. Eu tenho sonhado com ele, com aqueles olhos. Eldrin assentiu lentamente. O vínculo começou. Quando você o vendeu sem submissão, sem medo, apenas com compaixão, você ativou um juramento ancestral. O destino do Rei Alfa agora está ligado ao seu. Naelira balançou a cabeça incrédula. Isso não faz sentido. Eu sou apenas uma ômega. Ninguém. Eu não posso estar ligada a um rei. Mas está, interrompeu Eldrin. E há mais. Ele foi resgatado ontem. Está vivo, mas recusa-se a retornar completamente ao trono até encontrá-la. O coração de Naelira pulou. Ele quer me punir? Mirella soltou um riso curto, sem humor. Pior, ele quer conhecê-la e o Conselho Real está em pânico. Um rei alfa vinculado a uma ômega sem linhagem, sem alcateia, sem nada. É um escândalo que pode destruir tudo. Eldrin se virou para Mirella. Por isso estamos aqui, para levá-la até Varkull. Até ele. Naelira sentiu o pânico subir. Eu não posso ir. Eu não pertenço a esse mundo. Vocês não entendem. Eu vendi o rei. Eles vão me matar. Não vão, disse Eldrin com firmeza, porque Haedric não permitirá. Ele já deixou claro que qualquer um que tocar em você responderá diretamente a ele. Mirella cruzou os braços, claramente desconfortável. Ele está diferente desde que voltou, mas determinado. E quando mencionamos seu nome, algo muda nele. Não sei se é o vínculo ou outra coisa, mas ele a procura. A capitã hesitou, como se debatendo internamente sobre revelar mais. Finalmente, continuou com voz mais baixa. Quando o encontramos acorrentado naquela carroça, ele estava quase inconsciente. Mas a primeira coisa que fez ao acordar não foi perguntar sobre o reino ou sobre os traidores. Foi perguntar sobre você, sobre a ômega que o havia vendido. Ele queria saber se você estava bem, se tinha comido, se estava segura. Naelira sentiu algo apertar em seu peito. Por quê? Porque ele sentiu sua intenção, respondeu Eldrin suavemente. O vínculo permite isso. Ele sabe que você não o traiu, sabe que fez o possível para salvá-lo, e isso mudou algo nele. Pela primeira vez em sua vida, alguém escolheu protegê-lo não por dever, mas por compaixão pura. As palavras ficaram suspensas no ar. Naelira mal conseguia respirar. Eu não sabia que ele sentiria isso. O vínculo mostra a verdade do coração, disse Eldrin. E seu coração, Naelira, é mais puro do que você imagina. Naelira apertou os punhos, as unhas cravando nas palmas. E se eu recusar? Eldrin suspirou. Então, o vínculo se tornará uma maldição para ambos. Ele não conseguirá governar plenamente, e você sentirá a ausência dele como um vazio que cresce até consumi-la. Silêncio pesado tomou o casebre. Naelira olhou para as próprias mãos. Mãos que haviam vendido um rei para sobreviver. Mãos que agora tremiam com medo e algo mais. Algo que ela não queria admitir. Curiosidade, desejo de vê-lo novamente. De saber se aqueles olhos cinza-gelo ainda a observariam da mesma forma. Quanto tempo eu tenho para decidir? Nenhum, respondeu Mirella, já se dirigindo à porta. Ele chega aqui ao amanhecer. Naelira arregalou os olhos. Como assim? Ele vem até aqui? Eldrin sorriu pela primeira vez. Dissemos que ele a procura. E Haedric Vallenröck nunca foi de esperar quando decide algo. A porta se fechou. Os lobos partiram. E Naelira ficou sozinha no silêncio da noite, sabendo que em poucas horas o Rei Alfa estaria diante dela. E ela não fazia ideia se seria para perdoá-la ou para cobrar o preço de sua escolha impossível. O amanhecer chegou envolto em névoa densa. Naelira não havia dormido. Permanecera sentada junto à janela, observando a trilha que levava até seu casebre, o coração acelerado a cada som do vento. Quando finalmente o viu, seu corpo inteiro congelou.
Heydrich Wallenruck caminhava sozinho pela neve. Alto, imponente, os cabelos negros soltos caindo sobre os ombros largos. Vestia roupas simples de viagem, mas a autoridade em cada movimento era inegável. Mesmo à distância, Naelira sentiu o peso daquela presença. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e abriu a porta antes que ele batesse. Os olhos deles se encontraram. Cinza-gelo contra âmbar quente. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Naelira esperava raiva, acusação, desprezo, mas o que viu naqueles olhos foi algo completamente diferente. Reconhecimento, alívio e uma intensidade que a fez cambalear. Você, disse Heydrich, a voz profunda e controlada. É você. Naelira abaixou os olhos, incapaz de sustentar aquele olhar. Majestade, eu não sabia quem o senhor era. Eu juro que não, eu sei. A simplicidade da resposta a fez erguer os olhos novamente. Heydrich deu um passo para dentro do casebre e ela recuou instintivamente. Ele parou imediatamente, notando o medo. Não vou machucá-la. Por que não? As palavras saíram antes que ela pudesse impedir. Eu vendi o senhor. Eu traí. Você me salvou. Interrompeu ele, a voz firme. Naquela armadilha, eu estava morrendo. A infecção já havia começado. Se você não tivesse feito algo, eu teria morrido sozinho naquela clareira. Você escolheu a única opção que dava chance de vida para ambos. Naelira balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Mas eu aceitei moedas por sua vida. Heydrich cruzou a distância entre eles em 2 passos longos. Suas mãos, grandes e calejadas, seguraram gentilmente os ombros dela. Você sobreviveu e me deu uma chance de sobreviver também. Isso não é traição, é coragem. O toque dele enviou uma onda de calor por todo o corpo de Naelira. Aquela conexão estranha que ela sentira desde a venda do lobo explodiu em intensidade, como se cada célula reconhecesse a presença dele. Ela ofegou, e os olhos de Heydrich se iluminaram levemente em azul. Você sente também, murmurou ele. O vínculo. Eu não entendo isso. Eu não entendo nada disso. Heydrich soltou seus ombros lentamente, como se o toque fosse tão avassalador para ele quanto era para ela. Há uma profecia antiga. Diz que o rei Alfa só governará plenamente quando encontrar alguém que o escolha não por poder, não por dever, mas por compaixão verdadeira. Você me vendeu para que eu vivesse, sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca. E isso ativou algo que nenhum de nós pode desfazer. Naelira se afastou, abraçando o próprio corpo. Mas eu sou ninguém, uma ômega sem alcateia, sem família, sem nada. O Senhor é um rei, isso é impossível. Eu também achava, admitiu Heydrich, passando a mão pelos cabelos. Mas desde que acordei, algo mudou. Eu sinto onde você está. Sinto quando está com medo, quando está triste. É como se parte de mim estivesse sempre conectada a você. Naelira o encarou, vulnerável e assustada. E o que o senhor quer de mim? Heydrich a observou por um longo momento. Quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Quero conhecê-la, entender quem você é e descobrir se isso que sinto é apenas o vínculo ou se é algo mais. O coração de Naelira bateu descompassado. Havia algo na forma como ele a olhava, algo que ia além de profecias e juramentos ancestrais. Seu conselho não vai aceitar isso, disse ela, a voz trêmula. Mirella deixou claro, uma ômega como eu, ao lado de um rei, o conselho responde a mim, não o contrário. A firmeza na voz dele era absoluta, protetora. Naelira sentiu algo se mover dentro de seu peito, algo perigoso, algo que parecia esperança. Heydrich deu um passo mais perto, depois outro, até que estavam tão próximos que ela podia sentir o calor emanando dele. Posso... começou ele, a voz rouca. Posso tocar você? A pergunta vinda de um rei, destinada a uma ômega, era tão inesperada que Naelira quase não conseguiu responder. Mas ela assentiu, lentamente. A mão de Heydrich subiu, os dedos tocando gentilmente a lateral do rosto dela. Naelira fechou os olhos, o toque enviando ondas de calor por todo seu corpo. Você é linda, murmurou ele. Ela abriu os olhos, encontrando aquele olhar intenso fixo nela. Eu não sou...
E é forte, mais forte do que imagina. Ele se inclinou, o rosto aproximando-se devagar. Naelira prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Os lábios deles estavam a milímetros de distância quando a porta explodiu. Mirella irrompeu para dentro, a espada desembainhada, os olhos arregalados. Majestade, precisamos sair agora. O Conselho dos Anciões descobriu onde o senhor está. Eles estão vindo e não vêm em paz. Haedric se afastou de Naelira instantaneamente, os olhos voltando-se para Mirella, com autoridade absoluta. Quantos? 7 anciões, liderados por Theron Blackmane, todos em forma lupina. Majestade, eles não aceitam o vínculo. Estão chamando isso de maldição. A mandíbula de Haedric se contraiu. Uma maldição. Eles dizem que uma ômega sem linhagem não pode estar ligada ao trono, que isso enfraquece o reino, e querem... Mirella hesitou, os olhos deslizando para Naelira. Querem romper o vínculo. Naelira sentiu o sangue gelar. Como se rompe um vínculo? Ninguém respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. Haedric deu um passo à frente, colocando-se entre Naelira e a porta. Eles não vão tocá-la. Majestade, são 7 anciões, lobos experientes. Eu trouxe apenas 3 guardas comigo. Não conseguiremos. Então vamos sair por outro caminho, interrompeu Haedric, virando-se para Naelira. Existe alguma saída nos fundos? Ela assentiu rapidamente. Uma trilha que leva à floresta densa. Poucos conhecem. Ótimo. Mirella, ganhe tempo. Eu a levo para lugar seguro. A capitã cerrou os dentes, claramente insatisfeita com a ideia de deixar o rei partir sem proteção completa, mas assentiu. Onde devo encontrá-los? No refúgio da lua crescente. Eldrin saberá. Mirella saiu correndo, e Haedric pegou a mão de Naelira com firmeza. Vamos, agora. Eles atravessaram a porta dos fundos segundos antes de ouvirem os uivos dos anciões chegando. O som era ameaçador, carregado de raiva e rejeição. Naelira correu pela trilha estreita com Haedric ao seu lado. Ele não a soltava, os dedos entrelaçados aos dela como se temesse que ela desaparecesse. A floresta densa os engoliu rapidamente, os pinheiros altos criando sombras profundas, mesmo sob a luz do dia. Por que eles querem me matar? Ofegou Naelira enquanto corria. Eu não pedi por isso. Eu não escolhi o vínculo. Mas o vínculo escolheu você, respondeu Haedric, a respiração controlada apesar da corrida. E isso ameaça tudo que eles conhecem. O Conselho dos Anciões governa baseado em linhagens puras, em hierarquias rígidas. Você representa mudança, e eles temem mudança mais do que qualquer inimigo. Eles finalmente pararam em uma pequena gruta escondida entre rochas. Haedric a puxou para dentro, ambos ofegantes. Aqui estaremos seguros por algumas horas. Naelira encostou na parede fria da gruta, o coração ainda disparado, não apenas pela corrida, mas pela consciência de que sua vida havia mudado completamente em questão de dias. Eu deveria ter deixado aquele lobo morrer, murmurou ela, as lágrimas ameaçando voltar. Nada disso teria acontecido. Haedric virou-se para ela abruptamente, os olhos brilhando em azul intenso. Não diga isso. Nunca diga isso. A intensidade na voz dele a fez estremecer. Por quê? Seria melhor para todos. Para o Senhor, para o reino. Seria morte para mim, disse ele, aproximando-se. E eu não estou falando apenas da armadilha. Eu estava morrendo de outras formas, Naelira. Preso em um trono que exigia perfeição, cercado por tradições que sufocavam qualquer escolha pessoal. Você me deu algo que ninguém mais conseguiu. O quê? Liberdade. Mesmo sem saber, você me mostrou que é possível ser escolhido por algo além de sangue e poder. Naelira encarou aqueles olhos que a haviam assombrado desde o primeiro encontro. Mas agora estamos fugindo, escondidos, com anciões querendo nos separar, ou pior. Isso não é liberdade. Haedric ergueu a mão, tocando novamente o rosto dela, com uma gentileza que contrastava com toda a força que ela sabia que ele possuía. Estaremos livres, eu prometo. Vou mudar as leis, vou enfrentar o conselho, mas preciso saber. Ele hesitou, vulnerável pela primeira vez. Preciso saber se você quer isso. Se você me quer, não por causa do vínculo, mas por escolha própria. O coração de Naelira apertou.
A verdade era que ela sentia algo crescendo dentro dela desde que o vira pela primeira vez naquela clareira. Algo que o vínculo talvez tivesse intensificado, mas que existia independentemente dele. Eu tenho medo, admitiu ela. Medo de não ser suficiente. Medo de destruir algo maior do que eu. Você não vai destruir nada. Você vai reconstruir comigo. Ele se aproximou ainda mais, a mão deslizando do rosto dela para a nuca, os dedos se entrelaçando em seus cabelos. Desde que acordei daquela armadilha, eu soube. Não foi apenas o vínculo, foi você. A forma como me olhou mesmo tendo medo. A forma como tentou me salvar mesmo quando significava sacrificar sua própria segurança. Você é tudo que um alfa deveria proteger, mas também tudo que me faz querer ser melhor. Naelira sentiu as lágrimas queimarem novamente, mas desta vez não eram de medo. Eu não sei como ser o que você precisa. Você já é, sussurrou ele, a testa tocando a dela. Só precisa acreditar nisso. Por um momento ali, naquela gruta fria e escura, o mundo exterior desapareceu. Não havia anciões, não havia ameaças, apenas eles dois e o vínculo pulsando entre seus corações. Antes que ela pudesse responder, um uivo distante ecoou pela floresta, próximo demais. Heidrek se afastou imediatamente, os músculos tensos. Eles nos encontraram. Naelira sentiu o pânico subir. Como? O vínculo. Theron Blackmane é um rastreador ancestral. Ele consegue sentir conexões de sangue e magia. E nosso vínculo é forte demais para esconder. Ele se virou para ela, a decisão já tomada nos olhos. Eu vou distraí-los. Você continua pela trilha leste. Leva ao vilarejo de Thornhill. Peça ajuda a uma mulher chamada Serafine. Diga que Heidrek a enviou. Não! Naelira agarrou o braço dele. Eles vão matá-lo se o senhor ficar sozinho. Eles vão tentar. A confiança na voz dele era inabalável, mas Naelira via a preocupação nos olhos. Eu não vou deixá-lo, disse ela com firmeza surpreendente. Se vamos enfrentar isso, enfrentamos juntos. Heidrek a encarou, algo mudando em sua expressão. Orgulho, respeito e algo mais profundo. Juntos, então, os uivos ficaram mais próximos, mais ameaçadores. E quando as sombras dos 7 anciões surgiram na entrada da gruta, Naelira soube que a batalha pelo seu destino estava apenas começando. O primeiro ancião a entrar na gruta era imenso, pelagem preta mesclada com cinza, olhos dourados brilhando com desprezo. Theron Blackmane, sua forma lupina, irradiava autoridade e ameaça. Heidrek se transformou instantaneamente. Seu corpo expandiu, a pelagem negra com veios prateados explodindo em magnificência. Ele era maior, mais imponente, e seus olhos brilhavam em azul elétrico enquanto se colocava entre Naelira e os anciões. O rugido que saiu dele ecoou pela gruta como trovão. Theron não recuou. Em vez disso, transformou-se em sua forma humana. Um homem alto, de barba grisalha e cicatrizes profundas cruzando o rosto. Heidrek Wallenrock, você nos decepciona. A voz era grave, carregada de julgamento. Heidrek permaneceu em forma lupina, mas Naelira ouviu sua voz em sua mente. O vínculo permitia isso. Uma conexão que ia além de palavras. Fique atrás de mim, não importa o que aconteça. Ela assentiu levemente, o coração martelando. Theron continuou, os olhos fixos no Rei Alfa. Um vínculo com uma ômega sem linhagem. Você compromete séculos de tradição, envergonha o trono e nos obriga a agir. Os outros 6 anciões cercaram a entrada, bloqueando qualquer fuga. Nós não viemos para negociar, continuou Theron. Viemos para corrigir este erro. Romperemos o vínculo e a ômega será julgada por bruxaria. Naelira sentiu o sangue gelar. Bruxaria. A acusação significava a execução imediata. Heidrek rugiu novamente, desta vez com fúria incontrolável. Ele avançou, mas Theron levantou a mão. Majestade, pense bem. Atacar o conselho dos anciões é traição ao próprio reino. Você pode nos vencer agora, mas perderá o trono. Perderá tudo que jurou proteger. Era um golpe calculado. Heidrek parou, os músculos tensos, dividido entre proteger Naelira e preservar o reino. Foi quando Naelira deu um passo à frente. Esperem,
Todos os olhos se voltaram para ela. Haedric rosnou baixo, desaprovando, mas ela continuou. Eu sei o que vocês pensam de mim. Sei que acreditam que sou indigna. Mas não foi bruxaria, não foi manipulação. Eu apenas salvei uma vida. E se isso criou um vínculo, não foi por escolha minha, foi por compaixão. Teron a estudou com olhos frios. Compaixão não muda o que você é. Uma ômega sem valor que ousa se aproximar do trono. Ela tem mais valor do que qualquer um aqui. A voz de Eldrin ecoou pela gruta. O oráculo surgiu das sombras, o bastão entalhado brilhando em luz suave. Mirella vinha logo atrás, espada desembainhada, acompanhada de mais guardas. Teron cerrou os dentes. Eldrin, você também escolhe trair as leis ancestrais? Eu escolho seguir a profecia, respondeu Eldrin calmamente. Vocês se esquecem das palavras antigas? O verdadeiro reinado só se completa quando o rei é escolhido por compaixão, não por poder. Naelira cumpriu a profecia. E vocês querem destruir o que os deuses definiram? Os anciões trocaram olhares incertos. A profecia era conhecida, mas poucos acreditavam que seria cumprida de forma tão inesperada. Teron, porém, não se deixou abalar. Profecias são interpretações. E esta é conveniente demais. Então teste-a, disse Eldrin aproximando-se. Se o vínculo for falso, ele se romperá sozinho. Mas se for verdadeiro, qualquer tentativa de separá-los trará maldição sobre o reino. Silêncio pesado tomou a gruta. Teron finalmente assentiu, embora relutante. 3 dias. Daremos 3 dias para que o vínculo prove ser legítimo. Se até lá não houver sinais claros da profecia se cumprindo, o conselho agirá. E nem mesmo você, Eldrin, poderá impedir. Haedric voltou à forma humana, os olhos ainda brilhando em azul. E como exatamente o vínculo deve provar legitimidade, se ela realmente foi escolhida pelos deuses, disse Teron, com desprezo mal disfarçado. Então o reino responderá, a terra, os elementos, a própria lua. Se nada acontecer, então saberemos que foi apenas coincidência. Eldrin assentiu lentamente. Aceito os termos. 3 dias. Os anciões recuaram, transformando-se novamente em lobos e desaparecendo na floresta. Quando o silêncio voltou, Naelira finalmente soltou o ar que prendia. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos na neve, o corpo tremendo violentamente. Haedric estava ao seu lado em um instante, segurando-a antes que ela desabasse completamente. Respire, apenas respire. Eles quase, mas não aconteceu. Você foi corajosa, mais corajosa do que qualquer guerreiro que já conheci. Naelira ergueu os olhos para ele, vendo a sinceridade absoluta naquele olhar cinza-gelo. Eu estava apavorada, eu sei, eu senti. Ele tocou suavemente o rosto dela. Mas você deu um passo à frente mesmo assim. Isso é verdadeira coragem. Mirella se aproximou, a expressão ainda tensa, mas com um leve traço de respeito que não estava ali antes. Ela tem razão, Ômega. Poucos teriam enfrentado Teron dessa forma. Você pode não ter força física, mas sua força de espírito. Isso é raro. Eldrin juntou-se a eles, o bastão ainda brilhando fracamente. O teste começou. A partir de agora, cada momento conta. Precisamos chegar a Varkel antes que o prazo termine. E precisamos que você esteja preparada, Naelira, porque quando tocar a pedra da lua cheia, não haverá segunda chance. Naelira engoliu em seco, ainda apoiada em Haedric. E se eu falhar? Você não vai falhar, disse Haedric com absoluta convicção. Porque eu estarei ao seu lado, sempre. O que acabou de acontecer? Mirella embainhou a espada, o rosto fechado. Eles deram uma trégua, mas também armaram uma armadilha. Se o reino não responder ao vínculo em 3 dias, eles terão justificativa para agir. Haedric passou a mão pelos cabelos, frustrado. E como fazemos o reino responder? Eldrin se virou para Naelira, os olhos escuros estudando-a intensamente. Você precisa ir a Varkel, ao coração do reino. Se o vínculo for verdadeiro, a terra reconhecerá sua presença. As muralhas ancestrais reagirão. E a pedra da lua cheia, ela brilhará. Naelira sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Age, e se não brilhar? Eldrin não respondeu. Não precisava.
Raedric se aproximou dela, pegando suas mãos. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Nem o conselho, nem a profecia, nem o destino. Você está segura comigo. Mas enquanto olhava nos olhos dele, Naelira sabia a verdade. Em 3 dias, ou ela seria aceita como a escolhida do rei Alfa, ou seria executada como bruxa. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. A viagem até Varkhul levou um dia inteiro, cavalgando sem parar. Naelira seguia ao lado de Raedric, escoltados por Mirella e 6 guardas. O silêncio entre eles era pesado, carregado de incertezas e medos não ditos. Restavam apenas 2 dias do prazo dado por Teron. Quando finalmente avistaram as muralhas ancestrais do reino, Naelira prendeu a respiração. Eram colossais, feitas de pedra negra que parecia absorver a luz, entalhadas com símbolos lunares que brilhavam fracamente mesmo à distância. É impressionante, murmurou ela. Raedric olhou para ela, percebendo o medo em seus olhos. Você não precisa fazer isso. Ainda podemos fugir, ir para além das fronteiras, começar de novo. Naelira balançou a cabeça. E condenar o reino? Deixar seu povo sem rei porque o vínculo não se completou? Não, eu não posso carregar esse peso. Você prefere arriscar sua vida? Prefiro tentar. A determinação na voz dela fez algo se mover no peito de Raedric. Orgulho, admiração e algo mais profundo que ele ainda temia nomear. Quando cruzaram os portões, o silêncio caiu sobre o povo. Lobos em forma humana pararam suas atividades, olhando fixamente para a ômega que cavalgava ao lado do rei. Alguns rostos mostravam curiosidade, outros, desprezo. Naelira manteve a cabeça erguida, mesmo sentindo o peso de cada olhar. Eldrin os esperava no centro da praça principal, diante da pedra da lua cheia. Era um monólito imenso de cristal branco leitoso, cravado no chão como um coração pulsante do reino. A pedra está adormecida há séculos, explicou Eldrin quando eles desmontaram. Desde os tempos antigos, ela só brilha quando o vínculo verdadeiro do rei Alfa é estabelecido. Nenhum dos seus ancestrais conseguiu despertá-la. Raedric observou a pedra com expressão sombria. E se ela não responder agora? Então Teron terá sua resposta. Naelira se aproximou da pedra lentamente. Podia sentir centenas de olhos sobre ela. O povo se reunira ao redor da praça, esperando, julgando. O que eu preciso fazer? Perguntou ela, a voz trêmula. Apenas toque, respondeu Eldrin. Se o vínculo for verdadeiro, ela reconhecerá. Naelira estendeu a mão, os dedos tremendo. Quando tocou a superfície fria do cristal, não houve resposta. Nenhuma luz, nenhuma reação. O silêncio ao redor se transformou em murmúrios, desaprovação, confirmação de suspeitas. Raedric deu um passo à frente, mas Eldrin o impediu. Espere. Naelira fechou os olhos, a frustração e o medo apertando seu peito. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela realmente não fosse nada além de uma ômega que cometera um erro. Foi quando sentiu uma presença quente ao seu lado. Raedric. Ele colocou a mão sobre a dela, ainda apoiada na pedra. Juntos, murmurou ele. No momento em que suas mãos se tocaram sobre o cristal, algo explodiu. Luz branca e prateada irrompeu da pedra com intensidade cegante. O cristal inteiro começou a pulsar, ondas de energia percorrendo sua superfície. Os símbolos lunares nas muralhas se acenderam simultaneamente, criando uma teia de luz que abraçou todo o reino. O povo caiu de joelhos, os olhos arregalados. Até Mirella, sempre tão controlada, observava com reverência. Eldrin ergueu o bastão, a voz ecoando pela praça. A profecia se cumpre, o vínculo é reconhecido, a escolhida está entre nós. O povo começou a se levantar lentamente, alguns com lágrimas nos olhos. Uma mulher idosa se aproximou, tocando a barra do vestido de Naelira com reverência. Nós esperamos por gerações, por um vínculo verdadeiro, por uma escolha feita pelo coração, não pelo sangue. Outras vozes se juntaram, murmúrios de aceitação, de esperança. Naelira olhou ao redor, incrédula, vendo rostos que antes mostravam desprezo agora brilhando com algo diferente. Raedric apertou sua mão.
os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez estremecer. Você vê? Eles entendem. O reino entende. Mas antes que Naelira pudesse responder, antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, a alegria foi cortada como uma lâmina. A luz mudou, de prateada para vermelha, pulsando como um aviso. O povo recuou, assustado. A mulher idosa soltou o vestido de Naelira, os olhos arregalados. O que é isso? Eldrin arregalou os olhos. Não, não pode ser. Haedric se virou para ele abruptamente. O que está acontecendo? A pedra, ela está revelando mais do que o vínculo. Está mostrando um segredo. O oráculo se aproximou do cristal, a mão tremendo sobre o bastão. A pedra da lua cheia não apenas reconhece vínculos, ela expõe traições. E está mostrando algo que esteve oculto por tempo demais. Naelira sentiu seu corpo inteiro gelar. As imagens começaram a se formar no cristal. Memórias, não dela, mas de algo maior. A armadilha na floresta, mas não era acidental. Alguém a colocara ali propositalmente. Alguém que sabia que o Rei Alfa passaria por aquele caminho. Alguém que queria capturá-lo. E então, a imagem final. O rosto de quem encomendara a armadilha. Theron Blackmane. O silêncio que caiu sobre a praça era sepulcral. Haedric virou-se lentamente, os olhos brilhando em azul fúrio. Theron tentou me matar. A acusação ecoou como sentença. De repente, gritos explodiram do outro lado da praça. Guardas correndo. E no centro do caos, o próprio Theron Blackmane, já transformado em sua forma lupina, cercado por aliados. Ele não negou. Em vez disso, rugiu. Você não merece o trono, Haedric. Você é fraco, governado por emoções. E agora, ligado a uma ômega inútil. Eu farei o que deveria ter feito há anos. Tomarei o reino pela força. Antes que alguém pudesse reagir, Theron avançou. Não contra Haedric, contra Naelira. Tudo aconteceu em segundos. Haedric se transformou, interceptando o ataque. Os dois lobos colossais colidiram em meio à praça, dentes e garras dilacerando. Mirella gritou ordens, guardas se posicionando, mas Naelira viu algo que ninguém mais percebeu. 3 aliados de Theron se separaram do grupo principal, avançando silenciosamente em sua direção. Ela não tinha como se defender, não tinha força, não tinha treinamento, apenas o vínculo. E enquanto os 3 lobos pulavam para atacá-la, Naelira fez a única coisa que podia. Gritou o nome dele em sua mente. Haedric! O grito mental de Naelira atingiu Haedric como um raio. Ele se desviou de Theron instantaneamente, virando-se para ela. Seus olhos se arregalaram ao ver os 3 lobos saltando em direção à ômega indefesa. Haedric rugiu com uma força que fez a terra tremer. Ele se lançou através da praça em velocidade impossível, interceptando os atacantes no ar. Suas mandíbulas se fecharam no pescoço do primeiro, arremessando-o contra a muralha. O segundo foi atingido por suas garras, caindo atordoado. O terceiro recuou, intimidado. Mas a distração custou caro. Theron aproveitou a abertura. Avançou por trás, suas presas afundando profundamente no flanco de Haedric. O Rei Alfa rugiu de dor, cambaleando. Sangue escorreu pela pelagem negra e prateada, manchando o chão da praça. Naelira gritou, o som rasgando sua garganta. Mirella e os guardas finalmente chegaram, formando uma barreira entre os traidores e o rei ferido. A capitã transformou-se, sua forma lupina ruiva, posicionando-se defensivamente. Theron recuou alguns passos, os olhos fixos em Haedric caído. Sua voz ecoou na mente de todos os presentes, o poder do Alfa permitindo comunicação mental coletiva. Vocês veem, ele escolhe uma ômega sobre o reino, sobre a própria vida. Isso é fraqueza, e fraqueza não merece o trono. Haedric tentou se levantar, mas a ferida era profunda demais. Suas pernas cederam. Naelira correu até ele, ignorando os gritos de Mirella para que ficasse para trás. Ela se ajoelhou ao lado do lobo imenso, as mãos tremendo sobre a pelagem ensanguentada. Não, 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 não! Por favor! Os olhos de Haedric, ainda brilhando em azul fraco, encontraram os dela. Sua voz soou em sua mente apenas para ela. Você precisa correr, agora!
Eu não vou deixar você, Naelira. Por favor. Mas antes que ela pudesse responder, mãos fortes a puxaram para trás. Eldrin, venha, rápido. Não, eu não vou abandoná-lo. O oráculo a segurou firmemente, arrastando-a para longe, enquanto Mirella e os guardas mantinham Theron e seus aliados à distância. As palavras de Eldrin eram urgentes e baixas. Se você morrer, ele morre. O vínculo funciona nos dois sentidos. Enquanto você viver, ele tem razão para lutar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Naelira, enquanto Eldrin a levava para dentro do palácio. Atrás deles, o som de batalha ecoava pela praça. Rosnados, gritos, caos. Eldrin a conduziu através de corredores de pedra até uma câmara secreta nos subterrâneos. Símbolos lunares brilhavam nas paredes, oferecendo luz fraca. Aqui você estará segura. As proteções antigas não permitem que ninguém entre sem minha permissão. Naelira se virou para ele desesperada. Ele vai morrer lá fora. Eu senti a dor dele. Eu sei. Eldrin a interrompeu gentilmente. O vínculo permite que você sinta o que ele sente. Mas confie em mim. Haedric é o Rei Alfa por uma razão. Ele é mais forte do que aparenta. Mas as palavras não acalmaram o pânico que consumia Naelira. Ela podia sentir através do vínculo a dor latejante, a fraqueza crescente, o medo não por si mesmo, mas por ela. Naelira se deixou cair no chão frio da câmara, abraçando os joelhos contra o peito. Cada onda de dor que vinha através do vínculo a fazia estremecer. Cada golpe que Haedric recebia lá fora, ela sentia como se fosse seu próprio corpo sendo dilacerado. Ele está sofrendo, sussurrou ela, a voz quebrada. Eu sinto cada corte, cada ferida. Eldrin, por favor, você precisa ser forte, respondeu o oráculo, embora sua própria voz tremesse. Se você desmoronar agora, ele sentirá seu desespero. Isso pode distraí-lo no momento errado. Naelira apertou os olhos, tentando controlar a respiração, tentando enviar através do vínculo não seu medo, mas sua força, sua fé nele. Eu acredito em você. Eu estou aqui, estou esperando. Ela repetiu as palavras em sua mente como uma prece, esperando que de alguma forma chegassem até ele. Mas então sentiu algo diferente, um vazio súbito, como se o vínculo tivesse sido cortado. Naelira arregalou os olhos, levando a mão ao peito. Não. E o que foi? Eldrin se aproximou rapidamente. Eu não sinto mais nada. O vínculo está vazio. O oráculo empalideceu, mas antes que pudesse responder, ouviram os passos. Horas se passaram em silêncio agoniante. Eldrin permaneceu na entrada da câmara, o bastão em mãos, vigiando. Finalmente, passos ecoaram pelo corredor, pesados, múltiplos. Eldrin se virou, os olhos se arregalando. Não! A porta da câmara explodiu, não por magia, mas por força bruta. Theron Blackmane entrou em forma humana, coberto de sangue. Não apenas seu, trazia marcas de batalha, mas estava vivo e vitorioso. Atrás dele, 6 guardas leais carregavam algo. Naelira sentiu o mundo desabar quando viu Haedric, inconsciente, amarrado em correntes de prata antiga, o tipo que suprimia a transformação, ferido e vulnerável. Não! Ela tentou correr até ele, mas Eldrin a segurou. Theron sorriu, um sorriso cruel e vazio. O grande Rei Alfa, derrotado. E tudo porque escolheu proteger uma ômega inútil, em vez de lutar adequadamente. Você é um traidor, cuspiu Eldrin. Eu sou um salvador. E agora farei o que deveria ter sido feito desde o início. Theron fez um gesto e os guardas jogaram Haedric no chão da câmara. Ele gemeu baixo, mal conseguindo abrir os olhos. Naelira finalmente se soltou de Eldrin e correu até ele, ajoelhando-se e tocando seu rosto com mãos trêmulas. Haedric, olhe para mim, por favor. Ele abriu os olhos lentamente, cinza-gelo embaçado pela dor. Mas quando a viu, algo brilhou neles. Alívio. Você está viva. Você é idiota. Você não deveria ter se preocupado comigo. Deveria ter... Sempre vou me preocupar com você. Theron se aproximou, olhando para ambos com desdém. Que tocante.
Mas agora vocês vão testemunhar o nascimento de uma nova era. Uma era sem fraqueza, sem vínculos ridículos, sem ômegas. Ele fez outro gesto e mais guardas entraram segurando Mirella. Ela estava ferida, sangrando, mas viva. Seus olhos encontraram os de Naelira, pedindo desculpas silenciosamente. Theron caminhou até a janela estreita da câmara, observando a lua crescente no céu. Amanhã, quando a lua cheia nascer, eu serei coroado rei. E vocês dois, vocês serão executados, juntos, para que todos vejam o preço da traição ao reino. Naelira apertou a mão de Haedric, as lágrimas silenciosas escorrendo. Ela podia sentir através do vínculo a dor dele, a frustração, o arrependimento, mas também sentia algo mais, amor. E enquanto Theron saía da câmara, trancando-os dentro, Naelira sussurrou contra a testa de Haedric. Vamos encontrar uma saída, eu prometo. A noite avançou lentamente enquanto Naelira permanecia ao lado de Haedric. Ele estava fraco demais para se mover, as correntes de prata queimando sua pele e impedindo qualquer transformação. Mirella e Eldrin estavam do outro lado da câmara, também vigiados. Naelira segurava a mão de Haedric entre as suas, sussurrando baixinho. Você não deveria ter me protegido. Você deveria ter lutado contra Theron. Ele abriu os olhos com esforço, a voz rouca. Eu escolheria você 1000 vezes. Mesmo que isso custasse o reino não vale nada sem você nele. As palavras quebraram algo dentro de Naelira. Ela se inclinou, pressionando a testa contra a dele. Eu te amo. Foi a primeira vez que ela disse. E pela forma como os olhos dele brilharam, mesmo através da dor, ela soube que ele sentira o peso daquelas palavras. Eu também te amo. Foi quando Naelira sentiu uma pulsação. Não vinha de fora, vinha do vínculo, da própria pedra da lua cheia, mesmo à distância, como se estivesse respondendo ao que eles haviam acabado de declarar. Eldrin se levantou abruptamente. Vocês sentem isso? Mirella assentiu, os olhos arregalados. A pedra. Ela está reagindo novamente. Naelira olhou para as próprias mãos. Elas brilhavam. Uma luz prateada, suave, emanava de sua pele, crescendo em intensidade. O que está acontecendo comigo? Eldrin se aproximou rapidamente, os olhos estudando-a com reverência. O vínculo verdadeiro, quando é aceito completamente por ambos, ele concede poder. Você não é mais apenas uma ômega, Naelira. Você é a escolhida, e a escolhida carrega a força da lua. A luz se intensificou. As correntes de prata em Haedric começaram a rachar, incapazes de suportar a energia que emanava dela. Naelira tocou as correntes e elas se despedaçaram. Haedric se levantou lentamente, os ferimentos começando a cicatrizar acelerados pela proximidade dela. O vínculo não apenas os conectava, os curava. Do lado de fora da câmara, gritos começaram, guardas correndo, confusão. A porta se abriu violentamente, mas não era Theron, era o povo. Dezenas de lobos em forma humana e animal invadindo o palácio. Uma mulher idosa se adiantou, os olhos sábios fixos em Naelira. A pedra da lua cheia iluminou todo o reino. Todos sentiram, todos viram. O vínculo verdadeiro foi reconhecido pelos deuses, e nós não permitiremos que um traidor destrua o que é sagrado. Haedric deu um passo à frente, recuperando lentamente sua força. Onde está Theron? Fugindo, respondeu a mulher, mas não chegará longe. Haedric se transformou, sua forma lupina explodindo em magnificência. Maior, mais forte, os veios prateados brilhavam como nunca, alimentados pelo vínculo completo. Ele olhou para Naelira uma última vez. Fique aqui, eu volto. Mas ela balançou a cabeça. Não, juntos, lembra? Algo passou pelos olhos dele. Orgulho, aceitação. Eles correram juntos, atravessando os corredores do palácio, o povo abrindo caminho. Mirella e Eldrin vinham logo atrás. Encontraram Theron na torre mais alta, cercado por seus últimos aliados leais. Quando viu Haedric vivo e transformado, o desprezo em seu rosto se transformou em medo. Isso é impossível! Você estava morrendo! Eu tinha uma razão para viver, rugiu Haedric, a voz ecoando na mente de todos. Algo que você nunca entendeu. Força não vem apenas de poder, vem de escolha, de amor, de vínculo. Theron atacou,
desesperado. Mas Heydrich era imparável agora. Cada movimento era preciso, poderoso, guiado não apenas por instinto, mas pela clareza que o vínculo completo trazia. O combate foi rápido, definitivo. Theron caiu, derrotado, mas vivo. Heydrich poderia tê-lo matado, mas não o fez. Você será julgado pelo povo, pelas leis, não por vingança. Foi Naelira quem se aproximou, olhando para o traidor caído. Você tentou destruir algo que não entendia, mas o vínculo não é fraqueza, é a maior força que existe. Semanas depois, a praça principal de Valhalla estava repleta, não para uma execução, mas para uma coroação. Heydrich Vahlenrock permanecia diante da Pedra da Lua Cheia, agora brilhando constantemente, e ao seu lado, vestindo roupas de cerimônia que simbolizavam não submissão, mas igualdade, estava Naelira. Eldrin ergueu o bastão, sua voz ecoando. Hoje, o reino testemunha não apenas a confirmação de um rei, mas o nascimento de uma nova era. Uma era onde ômegas não são inferiores, onde vínculos são honrados, onde a compaixão é força. A coroa foi colocada na cabeça de Heydrich, e então, pela primeira vez na história, uma segunda coroa foi oferecida, a Naelira. Ela olhou para Heydrich, os olhos marejados. Ele segurou sua mão. Você me salvou quando era apenas um lobo ferido, salvou o reino quando aceitou o vínculo, e agora vai me salvar todos os dias, governando ao meu lado. Quando a coroa tocou sua cabeça, a Pedra da Lua Cheia explodiu em luz tão brilhante que iluminou todo o horizonte. O povo se ajoelhou, não por obrigação, mas por escolha. Naelira olhou ao redor, vendo rostos que antes a julgavam agora curvados em respeito. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas desta vez não eram de medo ou tristeza, eram de gratidão. Heydrich a puxou suavemente para mais perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo que selou não apenas o vínculo, mas uma promessa de parceria, de igualdade, de um amor que havia desafiado todas as probabilidades. Quando se separaram, ele sussurrou contra seus lábios: "Você mudou tudo, mudou a mim, mudou o reino, e eu vou passar cada dia do resto da minha vida te mostrando o quanto você significa." Ela sorriu, tocando o rosto dele com ternura. "Nós mudamos juntos e vamos construir algo novo, algo melhor." Mirella se aproximou, os olhos brilhando de emoção. Ela se curvou diante de ambos. "Meu rei, minha rainha." "O reino está em boas mãos." Eldrin ergueu o bastão mais uma vez e sua voz carregou esperança. "Que esta seja a primeira de muitas gerações guiadas, não pela força brutal, mas pela sabedoria do coração. Que a compaixão reine ao lado da justiça e que o amor seja sempre mais forte do que o medo." A lua cheia brilhou sobre Valhalla, iluminando um novo começo. E no centro daquele brilho, dois corações finalmente em paz, unidos para sempre. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você. Porque às vezes, o maior ato de coragem não é lutar. É escolher salvar uma vida, mesmo quando isso significa mudar o destino de todos.